A história começa em uma fábrica de processamento de frangos em Illinois. Lá dentro, uma das aves destinadas a virar nuggets acaba sendo infectada por um vírus misterioso. E pior, aquele lote contaminado foi entregue direto para a cantina de uma escola primária local. Na hora do almoço, uma garota azarada chamada Shell comeu um desses nuggets especiais. Enquanto isso, nosso protagonista, Clint, fazia sua entrada. Ele era um escritor fracassado de Nova York, um homem que sonhava em viver de seus livros, mas nem a própria mãe suportava suas histórias. Sem opções, ele voltou para sua cidade natal, Fort Chicken, e aceitou um trabalho como professor substituto em sua antiga escola apenas para sobreviver. Assim que chegou ao portão da escola, o segurança Rick se aproximou tentando comprar drogas dele. Confuso, Clint respondeu: "Cara, eu sou professor, não traficante." Depois de se livrar do segurança, descobriu que seu carro estava bloqueado pelo professor de educação física Wade e alguém ainda tinha escrito um palavrão no vidro. Ao olhar ao redor, Clint viu um bando de crianças correndo, xingando, brigando e gritando. Parecia menos uma escola e mais um pequeno hospício. Ele entrou na secretaria e conheceu o vice-diretor Sims, um homem antiquado que acreditava firmemente que as crianças deviam voltar à era pré-digital. Sims confiscou o celular de Clint, orgulhoso em dizer que ali era um campus sem telefones, onde professores e alunos deveriam viver uma infância de verdade. Quando Sims tentou entregar o mapa da escola, Clint recusou, sorrindo: "Eu estudei aqui." Na sala dos professores, Clint conheceu um grupo de docentes bem excêntricos. A professora Rebecca usava um botão de pânico que chamava automaticamente a polícia se alguém a tocasse. O professor de educação física, Wade, era um verdadeiro palhaço. O professor de ciências, Doug, era desajeitado e socialmente estranho. E havia ainda a professora Tracy, que claramente ainda não tinha coragem de se assumir. Clint olhou ao redor, achou todos meio estranhos e foi direto falar com sua antiga paixão, Lucy. Eles trocaram alguns carinhos e, quando o clima começou a ficar romântico, Wade apareceu de novo. Os três começaram a conversar sobre o livro de Clint, uma história sobre um homem que compra um barco assombrado. Logo Wade jogou um balde de água fria. "Cara, essa história já existe." Depois que o Wade foi embora, Lucy acompanhou Clint até a sala de aula. No caminho, ele reclamou que o Wade era um idiota. Lucy apenas sorriu e disse: "Ele é meu namorado." Clint congelou no lugar, morrendo de vergonha. Durante a aula, um garoto chamado Patriot e seu amigo Dink começaram a zombar de Shell, cujo rosto estava coberto de bolhas estranhas. Clint tentou animar a turma, mas Patriot se recusava a colaborar e ainda puxou o celular no meio da aula. Quando Clint o repreendeu, o garoto respondeu: "Se você encostar em mim, vou dizer que tentou me apalpar." Clint ficou furioso, mas se conteve. Ele percebeu que Patriot era o mesmo garoto que tinha rabiscado o carro dele pela manhã. Tentando ignorar os pestinhas, pediu que alguém lesse o rascunho de livro. O time do Calvin se ofereceu, mas Patriot voltou a implicar com Shell. Ele puxou as tranças dela e acabou arrancando um pedaço do couro cabeludo junto. Shell surtou, pulou sobre Patriot e o mordeu no rosto. Clint correu para separá-los, mas acabou sendo arranhado por Shell. Gritando como um animal, ela fugiu da sala. Clint levou o sangrento Patriot até a enfermaria. Enquanto isso, o segurança Rick finalmente encontrou seu estoque de cogumelos alucinógenos e começou a viajar dentro do carro. No recreio, Clint contou a Lucy o que havia acontecido. Em outro canto, Dink foi tirar satisfação com Shell, mas ela o atacou e mordeu também. O pátio virou um caos. Wade, distraído, só percebeu Lucy e Clint rindo juntos e ficou morrendo de ciúmes. Logo, Rick percebeu que algo muito errado estava acontecendo. Viu uma criança infectada devorando o próprio pai. Apavorado, ele ligou para o vice-diretor Sims. O problema é que ainda estava completamente chapado e mal conseguia falar. Mesmo assim, Sims decidiu verificar. Assim que saiu, um grupo de crianças infectadas o atacou e o despedaçou.
Patriot, agora totalmente tomado pelo vírus, invadiu a sala da direção e cortou todas as linhas telefônicas. Na sala dos professores, Rebecca entrou em pânico e apertou seu botão de emergência. Wade finalmente entendeu a gravidade da situação e liderou todas para dentro do prédio, trancando as crianças do lado de fora. Pouco depois, o xerife Davis chegou na escola, mas quando tentou acalmar uma criança, ela arrancou seu dedo com uma mordida. Gritando, ele entrou no carro e fugiu, sem perceber que havia outra criança infectada no banco de trás. Segundos depois, também foi morto. Percebendo que a polícia não ajudaria, Wade decidiu agir por conta própria. Nesse momento, Patriot apareceu e atacou Clint. Rebecca reagiu com spray de pimenta, jogando direto no rosto do garoto. Cego e furioso, Patriot se voltou contra outro professor e os dois acabaram presos dentro de um armário. O restante do grupo fugiu, levando o pequeno Calvin com eles. Ele ainda não estava infectado. Shell continuou perseguindo o grupo até que se trancaram em uma sala. Do lado de fora, Patriot abriu o portão principal e permitiu que uma horda de crianças contaminadas invadisse a escola. Presos, Calvin disse, eles estão com cutis. Ninguém acreditou, até que Doug confirmou, ele tem razão. Doug examinou as bolhas de Shell e começou a entender o vírus, mas ela escapou novamente. Wade queria correr por estacionamento, mas Clint sugeriu ir até a sala do diretor pedir ajuda. O grupo se dividiu. Lucy interveio. Chega, vamos esperar até as 3 horas, quando os pais vierem buscar os filhos. Pedimos ajuda do telhado. Todos concordaram, mas Lucy percebeu o arranhão no braço de Clint. Wade trancou ele em uma sala, colocando-o em quarentena. Doug entrou para examiná-lo e descobriu que ele também estava infectado, mas de um jeito diferente. Ele tinha febre, mas continuava lúcido. Quando perguntaram como Doug sabia, ele respondeu, porque eu testei os fluidos corporais dele. O silêncio tomou conta. Às 3 horas, os professores subiram ao telhado com Calvin, tentando sinalizar para os pais, mas uma mãe lá embaixo nem percebeu, estava ocupada demais mexendo no celular. O filho dela, Racer, entrou no carro e começou a morder o irmão bebê. Depois atacou a própria mãe. De repente, a professora Tracy foi agarrada, mas era apenas Tamara, surpreendentemente ainda não infectada. Logo, as outras crianças os viram e todos correram para o ginásio. Lá, o infectado Zink atacou Doug e o Wade esmagou sua cabeça com um extintor. Lucy confortava as 2 crianças sobreviventes e dizia que se não tivessem sido mordidas, ficariam bem. Então Tamara revelou, eu fui arranhada. Um longo corte nas costas a denunciava. Lucy a levou para o banheiro para isolá-la. Doug, em modo cientista, começou a dissecar o corpo de Dink. Lá fora, Rick ainda viajava de boa, sem ideia do caos ao redor. Enquanto isso, Lucy confrontou Wade. Por que você odeia tanto Clint? Ele confessou que planejava pedi-la em casamento, mas perdeu a coragem quando a viu sorrindo para Clint. Duck logo fez uma descoberta terrível. O vírus fazia as crianças apodrecerem, mas continuarem vivas, funcionais, mas não humanas. Lucy perguntou, mas Clint e Tamara também foram arranhados. Por que não mudaram? Duck respondeu com uma teoria. O vírus só infecta crianças pré-adolescentes. De repente, as luzes se apagaram. Patriot havia cortado a energia. Todos se apavoraram. O Calvin, diabético, precisava de açúcar. Enquanto procuravam doces, ouviram arranhões na parede. A maçaneta girou lentamente. No escuro, Lucy sussurrou para Wade: eu não posso me casar com você. A porta se abriu e era apenas o zelador, Sr. Itachi. Mas logo as crianças infectadas invadiram o ginásio, perseguindo até a sala da caldeira. Lucy procurava açúcar desesperadamente, mas Itachi não tinha nada. Um rádio tocou, a cidade inteira estava sob evacuação e não haveria resgate. Sem esperança, Clint tomou a frente. Não podemos ficar aqui esperando a morte. Ele bolou um plano: rastejar pelos dutos de ventilação, pegar lanches na máquina para o Calvin e depois buscar as chaves do caminhão de Wade.
Por ser o menor, ele se voluntariou. Antes de sair, ele entregou sua mochila para Trace e Tamara lhe deu uma injeção contra cutis de brincadeira. Clint rastejou pelos dutos, com o grupo orientando via rádio. Wade, no entanto, só sabia discutir. Lucy perdeu a paciência. "Cala a boca, vocês dois!" e entrou nos dutos para ajudar. Eles chegaram à sala dos professores. Clint lutava com a máquina de salgadinhos que não aceitava o dinheiro. Lucy pegou as chaves e tentou ligar, mas todas as linhas estavam mortas. Um zumbi em uma bicicleta entrou na sala. Clint se escondeu atrás da máquina, mas ela fez barulho, chamando a atenção do monstro. Ele atacou e Patriot ouviu o barulho. Clint pegou os salgadinhos e fugiu pelos dutos, desviando dos zumbis e avisando os outros. Clint e Lucy, sozinhos, finalmente abriram o coração. Ele confessou que tinha voltado só para vê-la e que nem era escritor, apenas um professor comum. O clima ficou terno e eles se beijaram. Logo depois, Clint teve uma ideia. Talvez houvesse uma cura. No outro grupo, os professores falavam de seus sonhos como se fosse uma última sessão de terapia. Lucy chamou Wade pelo rádio. Ele finalmente se desculpou, admitindo ciúmes. Clint respondeu honestamente, desejando o melhor a ele e a Lucy. Então revelou seu plano: envenenar as crianças infectadas com balas misturadas a remédio. A operação começou. Wade liderou, improvisando armas. O grupo criou coragem para lutar. Mas o sinal do rádio foi interceptado por Rick e por Patriot. Todos se reagruparam no corredor, prontos para correr até o caminhão de Wade. No começo deu certo, mas logo a horda atacou. Wade usou um lançador de beisebol para cobrir a fuga. O zelador Itachi ficou para trás, se sacrificando. O grupo chegou ao caminhão, mas Wade ficou para protegê-los. Ele jogou as chaves para Clint. Lucy chorava, recusando-se a sair, mas Clint a puxou à força. Eles viram Wade ser devorado. O caminhão partiu e fugiu do inferno. Mas o pesadelo ainda não acabou. Patriot se agarrou ao teto. Quando o combustível acabou, ele atacou Clint pela janela. Clint freou e deu ré, esmagando o garoto contra uma árvore. Eles seguiram para a cidade vizinha, Danville, agora completamente deserta. Sem gasolina, foram a pé. Dentro de uma loja de eletrônicos, viram no noticiário que a infecção se espalhava pelo país e que a origem era a fábrica de nuggets de Fort Chicken. Doug teve uma ideia. Se conseguirmos um desses nuggets, posso criar uma vacina. Mas antes que terminasse, uma horda de crianças zumbis apareceu. O grupo correu para um parquinho infantil. Lá havia restos de uma festa e nuggets infectados por todo lado. Doug pegou um, mas logo foram cercados. Parecia o fim, até que o Wade reapareceu junto com o zelador Itachi. Ele gritou: "Entrem na van, eu seguro eles!" O grupo correu, trancando as crianças no parquinho. O motorista era o Rick, ainda chapado. "Uau, eu tô sonhando!" Clint viu a arma de Wade e o alertou. "Água não vai detê-los." Wade respondeu com um sorriso. "Não é água, é gasolina." Assim que todos estavam fora, ele acendeu um fósforo e BUM! O parquinho inteiro explodiu.